Olá, sejam bem-vindos ao podcast ACP, Apenas Caras Pensando. Meu nome é Leandro, eu sou estudante de psicologia do nono período no IESB. Estamos aqui para debater um pouco sobre o que é ACP, o que é o processo terapêutico. Estamos aqui reunidos com os psicólogos Danilo e Rafael. Vou deixar eles se apresentarem. Rafa? Prazer, gente. Sou Rafael, sou psicólogo clínico, sou terapeuta centrado na pessoa e supervisor em psicoterapia. Então, todo mundo aqui é da CP, né? No caso, abordagem centrada na pessoa. Então, a gente vai conversar assuntos do mundo com essa perspectiva. Assim, aquele gostinho da terapia da CP e do humanismo. Vai lá, Danilo. Olá, pessoal. Meu nome é Danilo, sou psicólogo clínico. É muito bom estar com vocês aqui. Bom dia, Rafa. Bom dia, Leandro. A gente está gravando de dia. É muito bom voltarmos a gravar. A gente já fez alguns pilotos do podcast e esses dois são uma companhia maravilhosa. Queridos, bom dia e só por curiosidade, como é que vocês se decidiram ser psicólogos? Perdão? Não entendi a pergunta. Como é que vocês decidiram ser psicólogos? Então, eu tenho uma história. Vamos lá. Eu comecei a fazer terapia não, psicologia, porque o pessoal falava, você escuta bem as pessoas, você já meio que faz isso. E o que eu gostava na escola era história, né? Só que eu ficava assim, se eu fizer história, eu só posso ser professor. É tipo, literalmente a única carreira possível, né? Aham. E aí eu não quero ser professor e tal. E aí sugeriram psicologia, eu meio que entrei por isso. Já que já pareço ter talento, as pessoas falam que eu tenho, né? Que assim, Deus eu não tinha, mas aí eu entrei no curso, tive vários surtos que até quando eu conversei com o Danilo sobre no meio do curso e tudo mais, mas eu tive um período ali em que a ACP salvou minha vida, bem literalmente, assim. Tive um período muito ruim, depressão muito forte, e eu já tentei várias abordagens de psicologia, várias terapias diferentes, várias coisas, e nada funcionava. Daí, fazendo terapia em ACP e participando de um grupo vivencial, eu percebi, caramba, eu consegui me centrar em mim mesmo. E foi aí que eu decidi trabalhar com isso, sabe? Porque foi muito diferente. Essa coisa nossa, né, de ouvir, de entender, foi a primeira vez que eu me senti compreendido na vida, assim, de fato. Que eu acho que era o que me faltava. E eu precisei ter antes a compreensão de alguém para eu poder permitir sentir o que eu sentia e passar a entender a mim mesmo. Isso foi mágico, assim. Então, é isso que me fez seguir o rumo que eu segui. O meu caso, minha trajetória passa um pouco diferente. Eu sempre gostei muito de exatas. Eu era mais alguém da matemática, eu gostava um pouco de física, química também me interessava, então eu fui para engenharia ambiental. Não cheguei a terminar a graduação, mas fui bem longe até dentro do curso. Mas não me enxergava atuando na área. E aí começa um pouco como o Rafael falou, assim, muita gente conversava comigo, começava com um papo assim, já pensou esse curso? E eu ficava, eu tinha muito preconceito com a psicologia. Tanto é que eu tinha feito terapia infantil, e era uma coisa que me incomodava na época porque eu queria estar fazendo outras coisas quando eu era pequeno. Eu queria brincar, eu queria ficar jogando videogame em casa. Não foi uma terapia tão fácil, mas eu tive muitos ganhos que eu só vinha realizar depois. Que eu nem lembro, assim, eu nem posso dizer que abordagem que foi terapia em grupo, infantil, foi muito bom para conversar com outras crianças e na época eu tinha acabado de mudar, então não tinha tantos amigos, foi uma experiência diferente. Então, só que é uma coisa que eu só valorizei um pouco mais à frente. E até então, assim, aos 20 anos, eu não era muito ligado à psicologia em si. Eu tinha muita desconfiança. Era uma coisa assim. Você cai muito nas falas de todo mundo, né, do dia a dia. É coisa de louco. Se você vai, é porque você tem problema. E é difícil a gente chegar na conclusão que todo mundo tem problema. Então, a partir daí que
eu acho que a gente começa a aceitar, assim, que... Como é que é uma frase que um professor, um dos nossos professores falava no CEUB? Ninguém visto de perto é normal. E isso me marcou Hum, muito depois que eu ouvi, porque acho que é muito uma realidade. Todo mundo tem problema. A vida, se fosse fácil, né? Se a gente não tivesse os impedimentos, as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa trajetória, que nos barram, né? Que nos trazem problema, dificuldade, tristeza, essas coisas, e como lidar com isso. E aí, depois que eu morei fora do Brasil um tempo, e quando você mora fora, você faz amizades muito rápido, né? Assim, eu estava morando na Austrália na época. E você acaba ouvindo muitas histórias, muito sofrimento das pessoas que estão morando longe de casa, longe da família. Até fica mais para frente, mas uma vinculação assim no exterior com pessoas que estão morando fora sem as bases familiares, sem a rede de apoio, se formam muito rápido, né? Uma integração. E acabou que o pessoal falava muito, já pensou, já pensou. Aí quando eu voltei, eu falei, quer saber, eu vou testar, vamos ver, né? Vamos ver vamos ver o que acontece. E eu me apaixonei pela área. Eu gosto muito do processo de atendimento, por isso até que eu escolhi a minha área, ir para a área clínica. É muito interessante quando uma pessoa chega para você e ela permite que você entre no mundo dela. Eu acho isso uma coisa assim muito incrível do processo terapêutico, assim, você conseguir a confiança de alguém para ela permitir essa entrada. Isso me tocou muito quando eu comecei a fazer atendimento clínico, via estágio, né? E aí eu fui tomado, assim, as teorias em si, elas foram me pegando quando a gente vai, o curso é muito teórico no começo, né? Eu achava interessante. Óbvio que eu tinha uma zona de interesse ali pelos temas discutidos, mas a, a clínica foi realmente arrebatadora, foi meio uma rasteira, assim, eu falei, gente, isso aqui é muito poderoso. aham, E aí, lá pelo quarto semestre, você começa a fazer terapia também, óbvio que devia ser desde o começo, eu já devia estar fazendo antes, mas a, a gente é impulsionado dentro do curso a fazer, né? E aí, quando eu comecei, eu falei, gente, isso aqui é muito rico. É uma coisa muito para me organizar. E quando eu comecei a atender nesses estágios, eu comecei a ver assim, nossa, é muito bom estar desse lado da cadeira também. Ter uhum, esse momento assim com uma pessoa, aquela pessoa expor essas coisas para mim. Então, a psicologia como eu vou manter muito tempo dizendo isso, ela me deu uma rasteira, assim. Eu falei, gente, eu não imaginava que isso aqui era tão... que eu ia gostar tanto, que eu ia me sentir realizado nessa linha de profissão. E você, uhum. Danilo? Como foi para você? Eu, quando era criança, eu era terceira série. Tava aprendendo sobre profissões. Assim, o que advogado faz? O que policial faz? O que bombeiro faz? Mas o que tal profissão faz? Assim, quem ajuda as pessoas? E falaram, psicólogo. Eu falei, E assim, eu era gordinho, baixinho, óculos, aparelho. Eu era a cara do sofredor de bullying. E foi muito legal, porque assim, nessa história, e meu pai sendo militar, a gente sempre se mudava. Tipo, e eu aprendi que em todo lugar vão ter pessoas prontas para conversar com você. Só que elas vão estar geralmente em contextos mais isoladas, também passando por bullying, também passando por situações, às vezes, de exclusão. Então, corre atrás delas, que elas vão estar sempre acolhendo você. Aí eu falei, ótimo, vamos lá. Comecei a interagir e eu comecei a gostar muito de conversar com as pessoas, a me interessar por conhecê-las, e isso marcou muito a minha infância. Então, somando isso tudo, para mim sempre foi psicologia ou ser padre, que passou. Depois foi Uau! psicologia e gastronomia, que também passou. Psicologia e economia, psicologia e jornalismo. Cheguei a fazer um estágio em jornalismo no Jornal Globo, mas como era sempre psicologia, alguma outra coisa, estava claro para mim que era psicologia. Mas o caminho até a clínica foi muito engraçado, porque quando eu entrei eu queria ser clínico. Mas depois que você descobre todas as possíveis atuações do psicólogo, a última coisa que eu quis foi ir para a clínica. Tirando que, no que eu me formei,
eu estava trabalhando com surdos na época, e foi muito engraçado que eu me formei e os surdos viraram tipo, ok, agora a gente tem alguém para buscar atendimento. Eu falei, que tenso. E eu comecei a buscar uma formação em qualquer abordagem. Só que eu lembrei que no primeiro e segundo semestre de psicologia, no primeiro semestre eu fiz matéria que era Psicologia da Personalidade, aqui na UNB. Lá eu conheci o que era ACP, adorei. E eu gostei tanto que eu fiz monitoria na matéria no semestre seguinte, para poder me manter em contato. E eu tinha adorado. Aí eu decidi, cara, eu vou procurar a professora da matéria, que eu lembro que eu tinha trocado o contato com ela. Mandei mensagem, encontrei com ela, e ela virou, pô, eu sou ACPista. E eu passei, tipo, 1 hora conversando com ela, tendo minha cabeça explodida, por tipo, caraca, isso aqui é fantástico. E eu busquei uma formação. E desde então, o Leandro falou que quando a gente conhece alguém na intimidade, quando a gente se aproxima dela, todo mundo, ninguém é normal. Eu também vou para a linha de que ninguém é chato, ninguém é desinteressante, todo mundo é pelo menos extraordinário. Quando você começa a conhecer a pessoa, você começa a conhecer como elas pensam e como elas sentem as coisas, ser clínico é uma experiência maravilhosa, sabe? É um gigantesco presente. Então, acho que meio que meu caminho profissional até a CP foi esse, sabe? E a CP, a abordagem centrada na pessoa, que também é por isso que a gente escolheu o nome do podcast. Ai, ai. É Mas muito legal, né? é bem bacana, né, Rafa? Uhum. Eu adoro que, assim, as pessoas chegam na clínica de ACP achando assim, eu tô aqui, usando o termo bem dia a dia, tá? Eu tô aqui para descobrir que eu sou louco. Eu vou descobrir a minha maluquice. Eu vou descobrir minha psicopatologia. De que forma eu tô desajustado. E ela chega lá e, na verdade, não. A gente tenta compreender ela e quando ela vê alguém compreendendo ela vai vendo, poxa, mas até que eu faço sentido, né? Assim, foi exatamente como aconteceu com o meu processo, entendeu? Porque eu tinha isso. E eu não bato bem nas ideias, não tem como. Eu não faço sentido, não tem como eu ser compreendido. E aí eu fui. Essa, eu realmente, assim, eu achava que eu ia carregar. Eu ia ser da psicologia organizacional, era uma. Tanto é que eu falei, eu gosto de exatas. Até hoje eu sou meio que diferente na psicologia, porque principalmente na graduação, né, quando as pessoas não se especificaram, ninguém gosta muito dessa área, né? De ter Uhum. protocolos e tal. A organizacional me dava isso, né? Que me lembrava a engenharia em si, assim, coisas padronizadas e não sei o que e tal. Então, o pulo na clínica também é um pulo para a criatividade, né? A clínica demanda isso. Ela não tem certezas. Óbvio que a gente está sempre escorado na teoria, né? Não existe nada, não existe atendimento teórico. Só para deixar isso bem claro, assim, para quem estiver assistindo, estiver procurando psicólogo, claro que a gente vai discutir aqui a ACP, né? Que é baseado no humanismo, mas sempre procure um psicólogo que esteja escorado numa teoria, né? Não existe atendimento teórico. Então, é claro que a gente vai puxar a sardinha para a gente, vender o nosso peixe, porque eu acho que é a melhor abordagem, a abordagem que melhor encaixou comigo. Nem diria que é a melhor. É claro que se você me Uhum. perguntar na rua, eu vou falar que é a melhor. Mas ela tem as abordagens sempre do psicólogo, eu acho isso importante sempre frisar isso. O psicólogo ele tem que se sentir confortável na teoria que ele está atendendo, né? Nós três, a gente se sentiu confortável, a gente tem uma grande dificuldade na ACP, que é viver a ACP. Ela demanda de você uma abertura muito expressiva. Eu sempre discuti isso com a minha professora de ACP, né, que foi a mesma do Rafa, na nossa graduação, que como é difícil viver isso. Como é difícil acreditar
no ser humano, como força motriz para uma melhora, né? Sim. E ela era uma querida, então, assim, ela vivia mesmo, ela exalava a CPI, assim, eu falei, gente, isso é difícil, mas ao mesmo tempo é muito instigante, né? Então, quando a gente vai para a clínica, a gente tem que tentar passar isso também. Então, pro cliente, né? Para a pessoa que a gente está atendendo. Depois até a gente pode entrar em discussões, assim, como são os primeiros atendimentos, eu acho que a gente vai estruturando ao longo dos episódios que a gente vai fazendo, né? Uhum. Mas aquela ideia geral, assim, está aberto para outra pessoa, a permissão da pessoa de entrar no mundo dela, né, de contar coisas que ela não diria na rua. O setting terapêutico, o ambiente onde a gente atende, ele é muito propício para isso. É igual o Rafael falou que, né, ele encontrou um lugar que ele foi compreendido. E claro que toda abordagem vai tentar criar essa sensação para você, né? Mas a nossa, eu acho que ela tem um diferencial nesse ponto de aceitar aquela pessoa, tudo que ela traz. Então, esse espaço é muito bonito. Uhum. Eu acho assim muito fértil para a pessoa poder ser quem ela é. Coisas que você não pode falar na rua, você pode falar aqui. É, Isso é maravilhoso. e é muito engraçado porque a gente é meio conhecido como os psicólogos que têm almofadas no chão, os psicólogos que abraçam as pessoas. E Eu árvores. fiquei muito chateado com isso, porque, tipo, Abraçamos árvores, Danilo. abraçamos árvores também. Rolamos na grama, ursinhos carinhosos. É. Eu fui no CRP tirar uma dúvida, e eu falei assim, não, você é psicólogo? Sou. Você, qual abordagem sou? Eu falei, eu sou humanista rogeriano, somos ACP. Aí eu, tipo, não, sério que você é da CP? Sim, o pessoal que tem almofadas no chão e tudo mais, eu falei, pô, cara, que injusto, porque eu super tenho almofadas no chão na minha clínica na época. Eu fiquei muito desconcertado, porque, tipo, caraca, eu vestia a roupa do clichê, né? Nossa Senhora. Você se sentiu Mas muito básico, né, Danilo? desarmado. Mas na eu achei muito bacana que toda a nossa história que a gente falou aqui sobre abordagem sempre tinha um professor que marcou a gente, né? E sempre tinha uma figura central de acolhimento, sabe? Eu acho isso super bacana que a gente se conectou com isso e bacana como é, eram psicólogos, sabe? Tipo, eu já tive professores de graduação que eram também farmacêuticos, que foi interessante, já tive professor de graduação que também era psiquiatra, o que também é interessante, mas são outras profissões, são outros trabalhos, sabe? E é muito interessante, porque o psicólogo é do mesmo curso que a gente, psicologia, o psiquiatra é um médico, né, de formação, com a residência e a ênfase em saúde mental, e com o foco de combate ao adoecimento psicológico. Concordam? Concordo. E a gente tem que pensar o seguinte: o psiquiatra e o psicólogo, eles atuam no mesmo rumo, mas de formas bem diferentes, né? O psiquiatra, sendo um médico, ele vai checar sintomatologia e fármacos que combatem os sintomas. Enquanto o psicólogo está pretendendo entender o assunto, qual é a questão que está por trás disso e resolver essa questão. Cada um tem sua função. Mas a gente precisa entender uma coisa, e eu acho isso importante ser dito. O psiquiatra não cura psicopatologias. Eu quero deixar isso muito claro. Porque as pessoas têm isso, sabe? Poxa, eu tive problema no coração, eu vou no cardiologista. O cardiologista vai resolver o meu problema no coração. E da mesma forma, se eu tiver uma psicopatologia, eu vou ao médico da cabeça, que é o psiquiatra. Não, tá? Todo bom psiquiatra, inclusive, vai te falar, se você está tendo essa, né, você está tendo um quadro parecido com esse aqui, de CID, DSM e tal, beleza. Procura um psicólogo, porque a gente vai combater os sintomas. Então, você não está dormindo bem? Toma um remédio para dormir. Mas o que vai resolver o que está te deixando acordado à noite não é o remédio, é a terapia. Então, se atentem nisso. É muito comum também insônia, por exemplo, já pegando o gancho que o Rafa falou. Se você for falar de insônia, você
90% das vezes, está falando de um quadro de ansiedade, né? E aí, como é que a gente vai trabalhar essa ansiedade? Como essa ansiedade está se manifestando em um distúrbio do sono? Perfeito, tranquilo. O remédio vai te fazer dormir? Vai. Como é que eu vou atender alguém que não dorme há dias dentro do consultório? Então, o remédio tem, obviamente, ele tem a sua colocação. O psiquiatra, ele já passou essa era dessa guerra entre classes, né? Especificamente da gente como profissionais. A gente trabalha em equipe, né? O Brasil já está nessa toada há muito tempo, equipes multiprofissionais. Quando você pega o psicólogo hospitalar, ele está trabalhando com a equipe inteira, vai de enfermeiro ao nutricionista, fisioterapeuta, e olha só, gente, eu vou até soltar aí, fisioterapeuta é maravilhoso, adoro a profissão, Sim. conheci maravilhosos fisioterapeutas. Só para deixar o adendo, assim, eu não sabia que era tudo que eu vi. Eu fiquei meio impressionado. É porque eu também nunca me machuquei, assim, gravemente para fazer fisioterapia. Nesse ponto, sempre fui muito cuidadoso. Não sou resistente à dor. Aí, quando eu vi o trabalho sendo feito, eu fiquei maravilhado. É muito bonito. E dentro do hospital, quando você tem várias situações que ele aparece, eu acho muito importante. O Rafa, obviamente, vai ter uma tendência para os nutricionistas, deve ter uma discussão que depois ele vai entrar. Eu vou deixar esse gancho aí para depois ele puxar. Agora, eu acho que é isso do sentido da gente trabalhar sempre em equipe. Todo mundo vai nos ajudar. Qualquer tipo de profissional pode estar. Muitas coisas podem ser terapêuticas, nem tudo é terapêutico. Então, assim, até queria tentar entrar um pouco nesse assunto, assim, deixar essa pergunta para vocês, que já têm mais experiência clínica. Todo mundo precisa de terapia? É sempre uma coisa que aparece muito, principalmente na graduação, né? Na graduação de psicologia, assim, a psicologia vai salvar o mundo. Se todo mundo tivesse todo mundo tivesse sendo atendido, eu acho que a gente não tinha mais guerra. Eu tenho Aham. impressão, assim, na faculdade, às vezes. Cara, eu fico muito feliz que você fez essa pergunta. Porque, assim, eu estava conversando antes do podcast, antes da gravação, que eu queria falar sobre isso. Então, eu fico muito feliz pelo gancho. Mas, assim, eu discordo da ideia de que todo mundo precisa de terapia. Eu discordo dessa ideia. Eu acho que todo mundo consegue se beneficiar de terapia se estiver disposto a fazê-la. Entendeu? Isso é outra coisa. Porque, veja bem, vou dar um exemplo para ilustrar isso. Meditação. Meditação, todo mundo precisa fazer? Não. Mas se você estiver tentando relaxar, se estiver tentando, né, acalmar e tudo mais, a meditação ela vem como uma técnica muito útil para isso, entende? E eu acho que a terapia, se você está disposto, se você tem interesse, você fazer terapia pode sim te ajudar muito no seu processo de autoconhecimento, pode ajudar você a melhorar coisas da vida, até porque, para nossa terapia, a gente tem uma coisa muito clara, um conceito muito claro de vida boa, que não é falta de psicopatologia, mas sim você tá centrado, com liberdade experiencial, então se permitindo experienciar as coisas, sem esses julgamentos que foram colocados em você desde a infância. E isso, qualquer um se beneficia com isso, entendeu? Agora, precisar? Não sei se precisa. Pois é, eu estava pensando um pouquinho sobre isso, sabe, Rafa? Quando você estava falando sobre como a diferença entre é, terapêutico e psicoterapêutico. Porque várias coisas são terapêuticas. Tipo, tem que a pessoa que criou a ideia de autocuidado é uma enfermeira, a Oren, se você quiser traduzir para português o sobrenome dela. E é muito bacana. Ela trata o autocuidado como se fosse um conceito de múltiplos amplos, físico, psicológico, social e psicológico. E com essas dimensões, ela sugere que a gente mapeie déficits que nós temos na nossa vida relativo a essas áreas,
e que a partir disso que a gente tome direcionamentos que a gente possa ter para cuidar da gente. E múltiplos desses caminhos não envolvem a psicologia, sabe? E tudo bem, sabe? Eu não vou substituir a sua yoga, eu não vou substituir o seu pilates, eu não vou substituir a sua ida à casa dos seus amigos, da sua família. Não é para isso que a psicoterapia serve. Mas imaginar que a gente também tem um papel que pode ajudar, inclusive no mapeamento dessas coisas, no mapeamento das suas necessidades, na construção de um caminho em direção à sua realização, satisfação, felicidade. Eu acho que isso é muito fundamental. E não é só a gente que faz isso, sabe? A saúde mental é trabalho em equipe, como disse o Leandro, sabe? É psiquiatra, é psicólogo, é fisioterapeuta, é todo mundo da área da saúde e todo mundo que faz parte da nossa vida, sabe? Eu sou muito grato a um presente que meus amigos são para mim. O acesso à troca de experiências, de intimidade é um presente que, assim, eu gosto do meu terapeuta, abração, Gustavo, tudo de bom para você, mas eu principalmente gosto muito do benefício plural da vida, sabe? De ser nutrido por várias esferas. Eu acho que as pessoas terem noção de que a gente é parte do processo, mas não a única esfera do processo, é bem importante. E eu queria também só pontuar que é muito pessoal, né? O que vai ser terapêutico para você. Eu tinha uma professora que ela brincava e eu até estou concordando com ela nesse ponto, assim, se me botar em arte terapia, eu vou surtar. Se você me botar para pintar, eu vou piorar a minha situação. Acho que no caso dela era atuação. Fazer algum teatro, alguma coisa assim. Então, hoje em dia caiu muito no popular qualquer coisa terapêutica. Mas é terapêutico para você? É uma coisa que você se encontra, você vê significado naquilo. Tem que ter uma correlação. Por exemplo, eu comecei, principalmente por causa da pandemia, até quando a gente fez os pilotos, foi na pandemia, né, desse projeto da ACP, eu descobri a caminhada, porque a gente não podia fazer muita coisa. Então eu botava uma máscara, saía sozinho para caminhar. Não sei se vocês lembram dessa época, assim, porque, né, principalmente no Brasil, tem uma piada que, né, um ano é uma era cretácea, né? Então as pessoas não, às vezes esquecem das coisas. Mas eu tenho uma memória muito vívida disso, assim, das pequenas coisas que eu fiz para não surtar, né? E aí eu descobri a caminhada, que saí para caminhar ouvindo música, dado que não tem a questão social estava impedida, isso me ajudou muito. Agora, se eu botar, não sei, alguém que, sei lá, gosta de bicicleta, eu prefiro bicicleta, porque eu vou mais rápido, tem mais vento, e eu não vou pegar o vírus na velocidade. Não sei qual era a linha de raciocínio na época da pandemia. Mas, ah, então, vá de bicicleta. Caminhar não é para ela, né? Eu, por exemplo, gosto de caminhar. Se me botar para correr, já começa a ficar puxado. Aí já não vai legal. Apesar que eu já estou tentando migrar para isso, que é bom para o coração. Mas você tem umas dificuldades de fazer uma coisa que você não se relaciona. Eu não queria correr naquela época, eu não queria a agitação da corrida. Eu já estava ansioso, eu não queria aumentar meu batimento cardíaco. Eu sei que não tem nada a ver se você é ansioso e gosta de correr, às vezes funciona para você. Você põe para fora aquela ansiedade. Para mim não funcionava. Então, assim, é muito pessoal. Eu não quero usar as palavras clichês, por isso que eu estou falando pessoal, mas é subjetivo, é singular. A gente pode botar em vários termos que a gente fala mais na academia, né? Ou até dentro da clínica. Mas, então, o que é terapêutico para um não vai ser para o outro. Eu vi essa beleza em grupos, por exemplo. Às vezes, o que funciona para um não funciona para o outro. E ali na troca, entre amigos, sentado, hoje em dia que a gente pode, né? Sentado no bar, conversando, você vai descobrindo uma coisa ou outra. Nossa, ele fez isso, é legal. É igual uma indicação de um restaurante. Você descobre uma coisa que você nunca imaginou e você vira o seu restaurante favorito. Você começa a ficar para lá, ficar indo lá. Então, tanto o que é terapêutico é singular, é pessoal. Uhum. E eu acho muito interessante isso, porque, pegando o gancho do que você disse antes, Leandro, se a gente pensa
na questão dos profissionais de nutrição, né? Que eu tenho um pouco de ter uma rixa com eles ali, né? Porque a nossa abordagem ela é muito filtrada, ela é muito focada no tempo do cliente e no que funciona para o cliente. E eu acho que isso é um diferencial muito grande que a gente tem nas outras abordagens. A gente nunca coloca a nossa interpretação acima da perspectiva do cliente. Assim, eu sou o profissional. Então, eu estou te falando que o seu problema é X e você resolve de forma Y. Não. Entendeu? E eu trabalho com cirurgia bariátrica, certo? Trabalho com pessoas obesas. E isso é uma coisa recorrente. Por quê? O nutricionista, muitas vezes, não todos, mas muitas vezes, ele se prende ao ideal. Para você perder peso da melhor forma, é desse jeito. Você tem que comer 2 castanhas no café da manhã. E aí, assim, o quão razoável é isso? A pessoa gosta de castanha, isso funciona. Então, isso eu vejo que o pessoal é muito quadrado quando se trata do tratamento, entendeu? E a mesma coisa com profissionais de educação física, muitas vezes na academia, você tem que fazer esse exercício, mas tem que. Não tem nenhum outro que daria. Essa pessoa é um atleta. Ela precisa fazer esse para competir nas Olimpíadas? Não precisa. A gente acha o jeito que funciona para ela, entende? Porque isso, inclusive, empodera a pessoa. Porque ela, poxa, ela passa a acreditar, olha, eu gosto disso, eu quero fazer isso, e eu estou conseguindo fazer do meu jeito, e estou conseguindo fazer dar certo do meu jeito. Eu não preciso odiar o processo para eu funcionar como ser humano. Eu não preciso fazer o que eu odeio. Eu posso fazer o que eu gosto e ainda dar certo, Sim, sabe? com certeza. E eu fico pensando algumas coisas que não são, vou botar assim, características mais óbvias da nossa abordagem, mas que para mim são, tipo, marcadores do nosso trabalho, que é a valorização de quem conhece a própria experiência ao paciente, quem conhece a própria doença ao paciente. A doença tem uma descrição, tipo depressão, temos lá os 9 sintomas, e desses 9 sintomas, cada pessoa vive de um jeito. Cada pessoa que tem depressão vive de um jeito. E a devolução do poder ao paciente sobre o seu tratamento, a devolução do poder do paciente de escolher como lidar com as coisas, eu acho que é uma transgressão muito grande na área da saúde, mas é uma transgressão necessária. Muitas vezes eu lido com muitos pacientes muito frustrados com o atendimento na área da saúde, e a gente conversa, tipo, ok, se você fosse seguir a orientação médica, você seguiria como? O que você compreendeu da sua consulta com o médico? O que ele está buscando para você quando ele te pede isso? Porque, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que têm questões de saúde crônica. E muitas vezes o que é esperado de desempenho deles nas atividades é incompatível do que é pedido para eles na consulta. Por exemplo, você tem que parar de fumar, ou você tem que fazer exercício. Ok, se você fosse reduzir o consumo do cigarro, você faria como? Se você fosse fazer exercício físico, qual é a sua forma de conseguir fazer isso? Para sair do sedentarismo ou para perder peso? Sabe? O Leandro falou sobre caminhar. Poxa, eu comecei a caminhar não para perder peso. Eu comecei a caminhar para regular minha saúde mental, porque eu estava muito agitado, estava muito inquieto. E nessa busca, eu tinha 120 quilos, eu saí para 104. E isso não foi intencional. Tipo, isso foi só eu tentando reduzir o volume de pensamento na minha cabeça na hora de dormir. Então, assim, eu acho que a gente vê a saúde mental, a dinâmica nossa de vida como solução-problema e que a gente sabe o que funciona para a gente é muito fundamental, porque sabendo disso, a gente consegue dar compreensão e validação ao paciente de que ele também é capaz de fazer isso. Da mesma maneira que você, ele vai ter, em primeiro lugar, uma pessoa que permita ele fazer isso, que é a gente, e depois que ele pegar esse hábito, pegar a segurança, ele vai fazer isso pro resto da vida dele.
sabe? A gente é instrumento do crescimento dos outros. Passa por nós, mas é sobre o paciente que cresce, não a gente. Isso, isso eu tô em algumas matérias, uma professora maravilhosa que eu tô tendo, apesar de ser da abordagem fenomenológica existencial, a gente discute muito atendimento clínico, né? E aí a gente estava relembrando como eram os momentos. E é a primeira vez que eu atendi pela abordagem do behaviorismo. E eu estava tão fixo, não descredibilizando o Leandro, você pode behaviorismo em repetir si. do início? Porque Opa, deu uma falhada na internet? claro. Opa. Eu estou tendo uma matéria, né, sobre fenomenologia existencial. E aí a gente discute muito atendimento clínico, para além da teoria em si, né? A gente acaba entrando em vários aspectos, até entramos em literatura na última aula, que foi muito interessante. Você pegar coisas da literatura, né, e trazer para a clínica pensamentos diferentes, né? A literatura, a arte é muito rica, ela pode ensinar muita coisa para o psicólogo também. Mas uma coisa curiosa é que quando eu comecei a atender nos meus estágios, eu atendi por outras abordagens, né, que é obrigatório na graduação, você conhecer um pouquinho de cada. Eu comecei pelo behaviorismo. E eu cheguei tão munido, tão assustado, né? Porque primeira vez você vai sentar ali, né, num papel profissional e tal, com uma pessoa que você não conhece, ela vai se abrir para você. E aí até então você está acostumado com informalidade, né? Igual o Rafa falou, os meus amigos falavam que eu escutava bem, mas é meu amigo. Será que eu vou conseguir transferir isso para o consultório? Porque assim, eu gosto de você. Você é meu amigo. Eu gosto de te ouvir porque tem essa amizade. Como é que vai ser com um terceiro que eu não conheço? Né? Aquele mundo desconhecido. E aí, na minha experiência, foi muito focar na teoria. Eu falei, eu preciso estar bem preparado, porque eu preciso chegar ali e diagnosticar essa pessoa o mais rápido possível, porque para mim é velocidade. O diagnóstico que eu vou fazer como profissional vai definir. Então, se eu conseguir atender 3 sessões e já saber o que ela tem, eu sou um mago. Freud não tem nada com, entendeu? Freud. Mas e aí você chega munido dessa teoria e você perde que você está tendo um encontro de pessoas. Eu ficava praticamente fazendo observação sistemática, assim. Não, agora, quando eu falei bom dia, ela levantou a mão direita, coçou a orelha esquerda, falou bom dia de volta. Sabe, assim, você fica numa... Eu não estou dizendo, de novo, frisando, você precisa de teoria. A teoria está ali, por trás de você, te dando a base para aquele atendimento. E eu levei tempo para aprender isso. É igual o Rafa falou assim, todo mundo fala, não, você tem dom, não, mas me dá uma raiva. Você tem o dom para psicologia. Eu falo assim, cara, eu aprendi tanta coisa no curso que eu não tinha habilidade. Você aprende, dá para aprender, você aprende a escutar, você aprende como agir dentro do consultório. Coisas que as pessoas dão de barato, assim, né? Não, porque você sempre foi assim. Mais ou menos, talvez você tenha uma inclinação, mas você aprende muita coisa ao longo do curso. Então, quando você está nessa situação dos primeiros atendimentos, essa situação, você tem que levar em consideração que a teoria está ali para te apoiar, mas é um encontro de pessoas, né? É um encontro de duas pessoas. Então, nunca teórico, você está ali conversando e, e ouvindo de peito aberto aquilo que ela está trazendo, porque não dá para ficar tentando encaixar a pessoa numa caixinha em 3, 2, 1, é uma coisa que vai lá para frente. Tem muito que a gente falou da psiquiatria, quando alguém já chega com um diagnóstico. Eu sou assim, nossa, isso é. Tá, mas como é isso para você? Porque até o Danilo falou, e eu acho que é pontual isso, assim, eu tenho depressão, tá? Ou eu sou deprimido, que eu adoro quando vem com a palavra sou, né? Já dá uma entonação, assim, que tudo que eu represento é isso. Então, quando você está conversando com essa pessoa, você vai ver que a depressão dela não é igual a- o cliente A, o cliente B, o cliente C. Todos podem falar que estão com depressão. Como se manifesta para cada um é muito pessoal. Então, não adianta tentar chegar com 300 livros, tentar encaixar no DSM, no CID, ou na sua teoria, na sua caixinha, perfeitamente. Você pode fazer hipóteses durante o começo do atendimento, claro. Você vai vendo pontos relevantes, senão a gente não precisava ser a gente, né? Não precisava de teoria. Claro que tem a gente ali, até eu não sei como é que vocês se sentem com a palavra facilitador.
Mas às vezes a gente está só facilitando aquele processo dela, né? Eu acho que até às vezes cabe para o humanismo. Eu não sei se conceitualmente eu estou falando alguma bobagem, depois me corrijam. Eu adoro a palavra facilitador. Eu acho que isso está absolutamente certo. Então, assim, você vai se colocando nesse papel, né? Porque é uma negociação que a pessoa está fazendo com ela mesma. O mundo exige coisas. Ela exige coisas, porque a gente exige coisas. Nós somos, né, seres com desejos, com vontades, né? Nós temos necessidades. E aí a gente vai nesse processo conversando com ela o que dá para fazer, o que dá para adequar, e tudo partindo dela, nunca da gente, né? Claro que se você olhar mais a fundo existe a psicoeducação, é claro que eu quero fazer um episódio no futuro só sobre diretividade, que eu acho que é um tema muito interessante para a clínica, eu acho que é muito pontual. Existe também algumas coisas que eu gostei da parte de falar da psiquiatria e de outros tratamentos, essa parte específica dos nutricionistas, que o acompanhamento terapêutico junto com o psiquiátrico eu acho que é imprescindível, acho que ninguém aqui, e até eu levanto que o remédio vai fazer mais efeito se você tiver num atendimento psicológico. Porque ali a gente está trabalhando a causa, não o sintoma. E aí, à medida que a gente vai conseguindo acalmar esses, esses anseios aqui, a gente pode até começar a melhorar o efeito do remédio. Então, eu estou dormindo cada vez melhor, o remédio está fazendo mais efeito, ou coisas nesse sentido, né? Tem até alguns artigos que eu pretendo trazer em relação a isso, o acompanhamento terapêutico e a medicalização, que eu acho importante hoje em dia. A gente é uma sociedade medicalizada. É Sim, impossível negar isso. sim. Nós somos. E tem a ideia de que a medicação pode ser para sempre, mas não necessariamente. Acho que ela tem que ter um propósito, assim como a psicoterapia. Tipo, não dá para você ter um acompanhamento que você seja passivo, porque é muito difícil de conseguir ter satisfação e correspondência. E eu acho que o risco de você ir para tratamentos que você não tenha orientação ou se sentindo parte do processo é muito delicado, né, Leandro? Se for para ser um agente passivo no tratamento, você está errado. Em qualquer âmbito dentro da clínica, isso é inaceitável. Tanto é, eu estava brincando isso com a minha namorada outro dia, que ela tinha saído da terapia dela, ela falou assim, nossa, eu tô acabada. Foi muito difícil hoje, eu tô, né, assim, tô daquele jeito, 3 pontinhos, né, mensagem do WhatsApp. Aí eu até brinquei com ela, falei, não, mas tá certo, porque se fosse bom, a gente cobraria muito mais. Mas para a pessoa sair alegre toda vez, aí, opa, calma aí. Agora, criando satisfação assim garantida por sessão, né? Vamos subir esse preço aí. Mas é isso, é um processo doloroso, exige participação da pessoa, não é fácil. Se descobrir não é fácil. Aceitar quem você é, até para poder mudar, ou para não mudar. Isso também é uma coisa que a gente não fala, né? A gente promove mudança dentro do consultório, de uma forma ou de outra. A pessoa pode ter os hábitos dela e tal, fala assim, mas isso não me faz bem. Por que que eu sou assim? Quando ela vai se compreendendo, eu sei que é meio jargão, mas a pessoa se entender, se compreender, ela vai abrir um leque de oportunidades para ela, né? Tanto para mudar quanto para não mudar. Então, eu acho que vai rápido. É importante isso, sabe? Porque, Leandro, você me passou, quando você estava falando no início, quando você começou, as ideias que você tinha do que era terapia, eu acho que é a ideia que muita gente tem. É uma vibe meio metaforando das ideias, né? Assim, eu vou te pegar nas suas microexpressões faciais, que é balela, gente, e eu vou entender o que se passa por detrás dos panos. Gente, polígrafo, que é o detector de mentiras, microexpressões faciais, toda vez que a gente tentou detectar de forma fina o que uma pessoa sentia ou pensava, a gente falhou. Nada disso funciona. Quando a gente bota a teste, a gente vê que não funciona. Porque cada indivíduo é cada um, entendeu? Não tem como a gente fazer uma máquina que detecta mentira, porque pessoas mentem de formas diferentes. Isso tem efeitos diferentes no corpo. E a situação que a pessoa está passando vai afetar o metabolismo dela. Da mesma forma que as expressões que a gente solta não querem significar a mesma coisa. E duas pessoas passando por situações exatamente iguais. Pensa assim, nós temos gêmeos, ok? O pai brigou com esses dois gêmeos exatamente da mesma forma. Como essa briga afetou cada um foi diferente.
porque são indivíduos diferentes. Então, assim, eu acho isso muito bom da nossa terapia, porque a gente tem essa humildade de entender que, olha, nós não vamos chegar de forma fina e de forma precisa, sabe, a entender o indivíduo nesse nível. Então, o Rogers, ele se propôs a estudar o processo da terapia. Ele se interessou muito mais em o que ajuda, de que forma eu consigo ajudar as pessoas, que tipo de relação gera cura, faz com que a pessoa se entenda melhor, faça mais do que a gente tem esse quadro. Tendo esse quadro, qual é a forma fina que a gente resolve esse quadro? Isso é que eu acho legal. Uhum, sim. E é muito interessante porque existem testes psicológicos. Existe um papel para que a gente possa mapear e investigar certas coisas, mas assim, eu acho que nossa cultura tá muito baseada em atenção, entretenimento, e nessa história muitas coisas se misturam. Tipo, o polígrafo, essas coisas de microexpressões, tudo isso é interessante como entretenimento, mas não como ciência. E assim, pegando o gancho que o Rafa e que o Leandro falou sobre o papel da técnica, eu sinto que para quem está conversando com um psicoterapeuta, fiquem tranquilos. A técnica tem seu papel, mas não existirá tratamento se o paciente não se sentir acolhido. Então, começa com acolhimento. Garante o acolhimento e você vai ter espaço para sua técnica. Você vai ter espaço para sua abordagem. Mas você não vai ter espaço para nada disso se o paciente não ficar. Se o paciente não quiser voltar. E se ele não tiver a capacidade de ser escutado, sabe? E é muito difícil começar a terapia. É muito complicado, mas existe um motivo que a gente volta. A gente volta porque também é muito bom. E é um espaço que a gente não consegue ter em outros locais. Eu gosto dos meus amigos, eu gosto de pessoas queridas, mas a liberdade de ter um estranho me ouvindo é muito poderosa, porque existe o outro lado que as pessoas, pô, eu só quero que você me escute, eu só quero que você, quando os nossos amigos pedem terapia, e eu fico pensando, nossa, eu entendo, mas o ganho que eu tive sobre até a visão do ser humano, de humanidade, da capacidade que uma outra pessoa, que não é parte da minha vida, também ser capaz de me acolher, porque eu sou um ser humano válido, porque eu sou um ser humano, logo sou válido, é brutal, sabe? E tocando o dedo na ferida, pô, galera, a gente é feito para isso, né? Como profissional. Então, a gente poder dizer que a nossa profissão tem um propósito, então, você que é psicólogo, tem um terapeuta, você também, mesmo para saber que, tipo, olha, quando precisar de ajuda, eu vou lá e busco você, ótimo, porque também, se para os outros, não, a gente não precisa fazer psicoterapia sempre, o psicólogo também. Eu acho que a gente tem também fases da nossa vida que a gente vai ter mais necessidade, outras menos, porque a gente muda. O clube dos seres humanos também inclui psicólogos, sabe? E eu acho que a gente precisa proporcionar para a gente uma experiência também de estar com os dois pés no chão e lembrar que a gente também está no clube dos seres humanos. E eu queria muito aproveitar esse gancho para falar uma coisa para o pessoal que está se formando, aproveitar bem, que assim, esse medo de atender, ele existe. Mas eu acho muito importante, eu sou supervisor, e eu acho muito importante a gente lembrar o seguinte: a nossa profissão, ela não requer um nível de fineza que uma profissão, por exemplo, que um cirurgião precisa ter. Entende? Assim, se o cirurgião comete um erro, ele tem que na hora saber resolver. Se alguma coisa dá errado, você tem que ir ali, sabe, e resolver imediatamente, porque senão a pessoa morre. A terapia não costuma ser assim. Você vai ter esse acolhimento, e essa é a coisa mais importante no início, a pessoa se sentir acolhida, sentir que pode falar, a diminuição das defesas, tudo isso é muito importante. Isso
para qualquer abordagem. Isso não é da ACT. Se a pessoa não está disposta a falar com você, não tem terapia. Ponto. Entendeu? E se surgir alguma coisa, porque sempre vai surgir, não tem como você estar preparado para tudo. Eu já atendi muitos casos de cirurgia bariátrica, casos de suicídio. Quando entra uma pessoa desses casos para mim, eu não penso, tirei de letra. Não. É um novo caso que eu vou descobrir qual a dimensão, quais são as circunstâncias, tem que destrinchar. Mas é importante você lembrar que você pode ter esse apoio de supervisão também. Então, você vai atender inicialmente e você chama um outro profissional que você confia, conversa sobre isso, porque a nossa profissão é a profissão da saúde. A gente, com outros profissionais, a gente pode conversar, especialmente nessa veia da educação. Inclusive, no Reino Unido, a supervisão é obrigatória. Você tem horas que você precisa cumprir por mês de supervisão, porque senão você não está fazendo seu papel ético. Então, assim, saiba que, independentemente do seu grau de escolaridade, você sempre pode conversar com alguém, essa pessoa te trazer, né, esse outro profissional, especialmente supervisor, trazer esse entendimento melhor, fazer você repensar o caso, dizer qual está sendo a sua dificuldade. Então, se acalma. Dá. É possível. Queria deixar esse recado para os psicólogos que estão se formando, porque é importante, sabe? Eu queria que alguém tivesse dito isso para mim lá atrás. Tem, tem algumas coisas que eu achei interessante dessa parte que o Rafa falou. Assim, tem algumas coisas que podem deixar você mais seguro. Então, a pessoa trouxe alguma coisa no consultório. Eu vou colocar um exemplo bem amplo. Assim. Futebol. Eu não sou uma pessoa que assiste mais futebol. Eu parei há muito tempo, não acompanho, eu estou por fora. Mas aquilo é significativo ali. Então, o que eu posso fazer? Saber o time da pessoa. Às vezes, dar uma olhada no campeonato, ver alguma coisa que ele está falando, ver algum nome de jogador. Para o clínico, essa é uma parte muito interessante. Isso eu estou falando de futebol, tá? A gente pode colocar religião, pode colocar desenho animado, você pode colocar jogo de xadrez. E, querendo ou não, também a gente ganha. É uma coisa muito rica da gente poder participar, ler coisas sobre a vida, sobre outros aspectos da vida que a gente não teria acesso por conta própria. Então, assim, por exemplo, eu já li muito sobre religião. Em vários, porque chega alguém com uma religião diferente que eu nunca entrei em contato. Então, isso também, ter esse armamento, vamos dizer assim, de conceitos, conhecer aquele mundo da pessoa, tentar realmente adentrar ali, ajuda muito a te dar confiança. Porque às vezes você é pego de surpresa. E se você for pego de surpresa, também é uma coisa muito interessante, principalmente na CP, eu aprendi muito isso. Tudo bem, tudo bem se você é pego de surpresa. Joga o jogo. Joga o jogo. Cara, me conta mais, então. Entendeu? Assim, então me fala, cara, não conheço. Admite, não é uma coisa assim, a gente não tem que estar toda hora sabendo de tudo, ninguém sabe de tudo, isso não existe, isso é irreal. Então, assim, se permitir falar assim, admitir sua ignorância, que eu acho maravilhoso, eu não sei sobre isso, me fala mais. Vou Sim, olhar, e olhar mesmo. Você fala assim, vou olhar um pouco sobre isso que eu achei interessante. E porque qualquer coisa, e as coisas têm que ser interessantes. O psicólogo, ele tem esse papel de poder entrar no mundo da pessoa, né? Dessa permissão. E ao entrar, seja respeitoso com a casa alheia. Veja sobre, né? Assim, tipo, vai entrar numa casa nova de alguém que você conheceu. Você chega lá, todo mundo deixa o sapato na porta. Você deixa seu sapato na porta, né? Assim, você está entrando em outro ambiente. Então, assim, respeite as regras daquele lugar. Vamos ver, assim, sei lá, tem arte que eu não conheço. Pergunta. Entra ali, admite que não sabe. Essa permissão de também não saber, de procurar saber. Procurar o interesse é muito legal. Para além da teoria, claro que a gente está lendo teoria toda hora, está vendo alguma coisa, o psicólogo tem sempre está se atualizando. A supervisão é uma coisa maravilhosa, grupo de estudo é incrível, principalmente para você debater sobre, ver outras visões dentro da sua abordagem sobre o mesmo fato. Eu acho que isso, como é que o Danilo colocou, explode a mente, né? Isso vale muito a pena. Você ouve coisas de prismas diferentes quando você está debatendo um caso que você não ia chegar sozinho, talvez. Então, assim, eu acho que supervisão é uma coisa assim que você pode voltar de tempos em tempos. Eu não sei como é que é ainda, eu pretendo fazer quando eu sair, óbvio, por óbvio, mas eu não sei, até um psicólogo que já está aí 5, 10 anos de mercado, às vezes vale a pena
voltar para dar uma checada como é que você está vendo as coisas. Se a gente fica engessado, é o fim do processo terapêutico, entendeu? Para a gente atender, eu acho que tem que estar sempre mudando a criatividade. Tem uma brincadeira que eu faço, porque eu sempre planejo a minha sessão, né? Quando eu estou atendendo. Eu sempre faço um planejamento, mas eu já descobri 1000 vezes que o planejamento vai pela janela e vai pela janela rápido. Faz o plano, Uhum. aplica o plano, espera o plano dar errado, joga o plano fora. Vai, vai no que deve, toca a capela. Então, É, assim, acontece muito. É claro que às vezes você tenta retomar, você vai ali e tal. É uma agenda muito interessante. É claro que você tem sempre que estar planejando. Eu não estou aqui dizendo que, tipo, ainda mais a almofada no chão e abraçar a árvore, às vezes as pessoas têm uns conceitos muito errados da nossa abordagem. Não quer dizer que a gente não tem teoria, não quer dizer que a gente não tem técnica, quer dizer que a gente está aplicando elas a cada 2 segundos. A gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre pensando. Porém, tá ouvindo aquela pessoa, tá aberto para ela e se adaptando com o histórico. Ali você vai joga para casa, aí você puxa um pouco mais. A minha regra, que alguns orientadores me passaram, mas esse meu último orientador, meu supervisor, tá me passando também, que eu acho interessante, é assim, qual é o princípio da primeira sessão? Qual é o seu foco, seu objetivo? Que a pessoa volte para a segunda. sim. E na segunda, que ela volte para a terceira. Então, isso vai ser sempre um objetivo. Não, não importa. Claro que você está aqui ouvindo, você está montando coisas, você tem ideias, eu tenho planejamento para a próxima, eu tenho planejamento para essa, mas está aberto. É um jogo. As pessoas, você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa de uma semana para outra. E a importância que tem essa latência de uma semana para outra, de um atendimento para outro, não é de graça que a gente atende de 7 dias. Uhum. Tem que deixar a pessoa viver, tem que experimentar aquilo que a gente discutiu, que ela fez, que ela falou, e a gente não sabe o que a vida vai jogar na cara dela também. Então, chega na semana seguinte, você pode ter. Eu estou partindo para supor o que ela falou nos últimos 20 minutos de sessão, para planejar a minha próxima. Chegou ali, às vezes não dá, às vezes vai acontecer alguma coisa, e sempre acontece alguma coisa. Às vezes vai ser uma coisa muito relevante que ela precisa falar agora, ou às vezes vai ser uma coisa mais para frente. Em relação às pseudociências, que eu quero pontuar, frisar esse ponto que eu acho muito interessante que o Rafa falou. Houveram tentativas reais de pesquisa dessas áreas. Não deu certo. Não deu certo. Tem uma youtuber que eu não vou trazer o nome agora porque eu não lembro o nome dela inteiro, que a gente estava até conversando, Rafa, no final de semana. Ela fez uma pesquisa sobre essas coisas assim para definir, gente, não é, já foi, tentaram aplicar essa ciência. E não deu certo. Assim, tudo bem, era um esforço válido. Eu acho que tentar entender o que acontece dentro da cabeça da pessoa, por qualquer meio possível, ela vai. Só que tem uma hora que fala assim, ok, não deu certo. Então, encerra essa área do conhecimento. Não funcionou. Talvez com mais equipamento, talvez com computador, sei lá, inteligência artificial, vamos ver o que dá no futuro. Agora não funciona. Então, e teoria acadêmica é assim, tem muita coisa que já foi feita por psicólogos, a gente já fez muita maldade no mundo como profissão, e a gente evoluiu, a gente foi melhorando, a gente foi aprendendo, a gente foi testando. Então, tem coisa assim, a gente tem que manter isso sempre, assim, eu acho que estudar, continuar produzindo conteúdos teóricos e tal, porque isso vai evoluindo. A psicologia de hoje não é a mesma quando começou. A gente vem num longo processo e a gente já fez muita besteira. Né? Assim, tipo, dizer que e eu acho que a gente está longe de uma perfeição agora. Claro que eu acho que a gente se tornou muito mais humano. Hoje é muito melhor do que era 100 anos atrás em tudo, em vários quesitos, entendeu? Assim, é melhor, a gente vive mais, a gente tem mais medicamento, tem muita coisa melhor, muita coisa que não era diagnosticada, e muita coisa que hoje coisa que a gente pode combater quando a gente sabe qual é o problema. Então, acho que tem uma evolução. Só que a gente está nessa fase, tem coisas que não funcionam mais, senão a gente estaria ainda fazendo lobotomia. Isso, entendeu? Olha a grande evolução, né, que a gente teve. Então, a Sim. gente erra, a gente tropeça, a gente começa a estudar, vê um efeito e vai para frente. Eu acho isso importante da evolução da ciência. E Uhum. não, a gente não fica lendo mentira no consultório, o psicólogo não lê mente, não, a mentira em si não importa. Eu acho isso muito curioso, assim. Mas seu paciente está mentindo para você. É? Qual é a função dessa mentira? Por que ele está mentindo? Por que será? Será que eu não sei, se eu pego alguém que eu imagino que esteja mentindo para mim, eu fico pensando assim, que também não é uma coisa que eu fico buscando, mas quando você pensa assim,
por que que ela tá mentindo para mim? Será que eu não criei um ambiente suficientemente bom para ela estar falando a verdade? Será que a culpa é minha? Assim, ou é uma coisa muito difícil para ela falar? Entendeu? Então, assim, a mentira em si, ela tem uma função. Então, meio de qualquer forma, a gente não fica procurando, a gente não é detector de mentira. Tem muita coisa que é muito legal na ficção, entendeu? Eu não sei se dá para ler meus livros, mas eu sou um grande fã do Guia dos Mochileiros das Galáxias, que é puramente uma ficção, entendeu? Uhum. Adoro, acho maravilhoso, mas é ficção. É uma coisa que não bate, né? É uma coisa que a gente faz para entretenimento. Então, tem coisas muito legais que ficam para séries da TV. A gente vai citar séries de TV, porque eu adoro séries de TV. Então, isso aqui Uhum. já está contratado. Todos aqui gostamos muito, né? E como eu disse antes, eu estava lendo livros de literatura, estava lendo Edgar Allan Poe para pensar a clínica. Então, existe a ficção, a literatura, a arte, elas trazem coisas para a gente. Né? Olha o Museu do Inconsciente, que coisa maravilhosa, que é lá no Rio de Janeiro, para quem teve a Uhum. oportunidade de ir, da doutora Anise. Então, a arte pode te ensinar muitas coisas, mas vamos separar, né, irmão? Tipo, ficar vendo, piscou o olhinho, levantou o ombrinho. Isso não funciona nem no poker. Entendeu? Assim, é isso. É uma coisa que vai, com o tempo, né, evoluindo. Ciência. É, e você parar para ver que também a gente é da própria área, gente. Desculpa. Eu não estou fazendo de propósito. Se você chamar um engenheiro e ele passar por uma ponte, ele vai ver a viga, sabe? Se a gente for num restaurante junto com um cara que faz gastronomia, o cara vai se interessar e ver coisas do prato dele. Eu sou psicólogo, eu vou ver coisas nos outros, mas, tipo, é sem querer, eu não tô te analisando de propósito, sabe? E nem faço isso, tipo, intencionalmente, mas acontece. Eu não estou te julgando. Você tá mostrando coisas pra mim que eu vou acabar vendo, mas assim, não é de propósito e analisar é uma coisa, julgar é outra, e a gente tem que saber nossos vieses, sabe? Eu acho que a nossa abordagem oferece muita humildade, né? Fala, Leandro. Nesse ponto, eu morro de rir em bar. Eu estava até conversando com o Rafa no final de semana. A minha namorada fala muito isso, que ela é psicóloga também. Fala assim: ah, no bar a pessoa fala, ah, você tá me analisando. Eu tô nada, só se caiu o Pix. Ó, o Pix tá aqui. Você acha que eu tô trabalhando de graça? É claro que com o tempo você fica mais sensível, eu vou dizer, à escuta. Mas você, Uhum, opa, que fala diferente que você trouxe no meio de uma conversa. Mas ao mesmo tempo, assim, dane-se, eu tô conhecendo melhor o meu amigo, sei um pouco melhor sobre ele. Às vezes eu presto atenção, às vezes eu posso ser até um melhor amigo, né? Poder fornecer uma amizade melhor, porque eu escutei, pô, eu tenho uma memória melhor hoje em dia. Isso é um fato, isso é treinamento. Minha memória nem sempre é tão boa assim. Mas para coisas que as pessoas me falam, às vezes eu lembro depois, assim, tipo, pô, não vi o Rafael há quanto tempo? Quando a gente se encontra, a gente começa a falar de coisas de lembrança que a gente discutia 5 anos atrás. Então, assim, e essa lembrança é importante, a pessoa se sente valorizada. E isso vale para relações humanas, gente. Isso vale para quando você sim. chega em casa E e vai essa é a conversar. diferença de preparo, de consulta e planejamento. Você se prepara, você revisita os conteúdos do paciente, mas o planejamento, você pode até montar uma entrevista semi-estruturada antes do atendimento, mas quando chegar na hora de atender, ó, tem uma novidade, joga para trás. Dane-se o seu planejamento. Foca no seu preparo. É isso. Eu tenho uma sugestão, então. Eu tenho uma pergunta. Agora foi? É, Agora Foi, foi. foi. Tem alguma coisa que vocês queiram trazer ainda hoje? Alguma coisa que vocês queiram É o que eu ia conversar? Algum encerrar, outro último tópico? que eu acho que é bem legal com o que Uhum, vocês disseram, vai bem no rumo. Que assim, olha só, a gente faz o que faz, quando a gente é ursinho carinhoso, quando a gente busca compreender o cliente, quando a gente tem humildade para entender que o nosso ponto não é assim, nossa sabedoria, eu sou profissional, falo de cima e você me escuta embaixo, a gente não faz isso ideologicamente, moralmente. A gente não faz isso porque, poxa, acreditar no ser humano é tão legal. A gente faz isso por quê? Porque é o que a nossa ciência diz. É o que a gente entende que funciona.
não tem a ver com ser certo ou errado, não tem a ver com moralidade nesse sentido. Quando eu estou pensando em uma coisa, eu crio uma teoria na minha cabeça do que pode estar acontecendo com o cliente. Eu falo para ele, ele descarta, eu descarto junto. Porque eu não faço isso porque, e se ele tiver errado? Já aconteceu várias vezes. Será que tem a ver com isso? A pessoa, não, descartou. E aí, bem mais à frente, isso é muito comum em terapia, tá? A pessoa chega a essa conclusão, fala, nossa, eu acho que aquilo tinha algum sentido. Ou ela até chega e nem lembra que eu falei disso com ela. Tá tudo certo. Eu forçar a garganta abaixo, goela abaixo, não funciona. A gente faz o que faz porque é o que funciona. Então, me escuta. Você que quer uma terapia, você não precisa fazer uma terapia em que a pessoa te atropela. A gente faz isso porque funciona e funciona bem, tá bom? Tem jeito de cuidar da sua saúde mental sem desrespeitar seus limites. Perfeito. Caraca, que prazer ouvir vocês, viu? Que privilégio. Vocês são muito queridos. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por você quem acompanhou até agora. Parabéns para você. 10 de 10. Tudo de bom, pessoal. E até a próxima semana. Tudo de bom, Rafa. Tudo de bom, Leandro. Tudo de bom, pessoal. Um grande abraço para todos. Até mais. Opa, obrigado por acompanhar. A gente vai tentar fazer as gravações, né? Serem mais recorrentes. Eu quero agradecer mesmo por todo mundo que participou e por conversar com vocês, que são pessoas que eu adoro trocar essa ideia. E a gente sempre vai estourar o tempo, porque a gente não tem autocontrole quando a gente começa a conversar sobre isso. Muito obrigado a todos. E Grande cita aqui abraço. embaixo o que vocês sentiram sobre a nossa conversa, temas que a gente pode conversar, sugestões, tá bom? Manda na Beleza, galera. DM também. Manda mensagem pra gente, a gente é super aberto. Um Perfeito, grande então. abraço para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.